Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos começar o nosso estudo. Vamos nos preparar fazendo a prece, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça, que possamos extrair de cada palavra, de cada ideia, o melhor, que possamos aplicar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, e assim seja. Então, nós vamos finalizar hoje a leitura das notas explicativas, que começamos na terça passada, que fica no final do Evangelho segundo o Espiritismo, né? São partes extraídas de várias obras de Allan Kardec, mas principalmente partes da Revista Espírita. Acho que vão nos ajudar muito a esclarecer vários pontos relacionados com a reencarnação que temos estudado já há algumas semanas. Vamos lá. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Esse é uma passagem da Gênese, também tem na Revista Espírita. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos aqui entre aspas, da época, que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de deveres sociais. Isso está na Revista Espírita, foi escrito por Kardec, de 1863, primeira edição, Rio de Janeiro. É impressionante a atualidade das coisas que ele escreve, né? A profundidade, a simplicidade, né? E nós acabamos de ter um feriado, né? A propósito justamente desta problemática, e acho que vale para a nossa reflexão. Continuando. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Essa é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 3. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Então, eram colocações sempre atualizadas, também estavam relacionados a uma intensa correspondência que ele mantinha com os leitores de toda a região da cidade, mas todas as regiões circunvizinhas e de várias partes do mundo. Quando na Revista Espírita
de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam, então, elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não foi só bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. Então, esse é na Gênese, capítulo 11, item 43. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório, decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador, quando diz: é verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem, ou o que pensam saber. Mas, como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Isso também foi publicado na Revista Espírita, em 1862. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, e aqui, entre aspas, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, fecha aspas, isso é uma passagem de um dos capítulos do Evangelho, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Eu acho que valeu a pena a gente abrir espaço para ler essas notas, porque geralmente no nosso estudo, como elas ficam bem no final do Evangelho, pode acabar pulando e a gente perde com considerações tão profundas, tão bonitas. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns capítulos do livro, que é uma reflexão acerca da infância do ser humano na Terra, que é Nossos Filhos São Espíritos, é de Hermínio Miranda. Ele é um grande escritor espírita, um dos mais lidos da atualidade. Vou começar fazendo algumas perguntas que temos aqui na contracapa. É verdade mesmo que somos todos seres preexistentes? Quer dizer que já vivemos antes e até podemos ter conhecido nossos pais, irmãos e amigos de outras existências? Quer dizer, então, que a morte não é essa coisa definitiva que a gente pensava ser? Então vamos, capítulo 1, Olhos de Ver e Olhos de Olhar.
O Dr. Pimentel cortou o cordão umbilical. Enrolou a criança em uma toalha. Era uma menina. Cuidadosamente colocou-a de bruços e passou a cuidar da mãe, exausta e dolorida. Eu tinha 23 anos de idade, pela primeira vez na vida, agitavam-se em mim as poderosas emoções da paternidade, com todas as suas perplexidades, complexidades e expectativas. Aproximei-me do pequeno embrulho sobre a cama para olhar de perto minha filha. Pensava talvez encontrá-la cochilando, a sonhar ainda com os mistérios de suas origens. Foi uma surpresa observar que tinha os olhinhos escuros bem abertos, atentos e acesos, a me contemplarem de maneira enigmática e inquisitiva. Lembro-me perfeitamente das ruguinhas traçadas na testa exígua pelo esforço que fazia ao levantar a cabeça careca, como se perguntasse a si mesma: será que esse sujeito vai ser um bom pai para mim? Cadê minha mãe? E agora, que vão fazer comigo? Quanto tempo vou ficar aqui enrolada neste pano? Quanto a mim, não me recordo dos pensamentos que transitavam pela minha mente, mas sei que eram muitos e desencontrados. Acho mesmo que tinha tantas perguntas quanto ela. Talvez mais, não sei. Uma coisa era certa: Ana Maria acabava de chegar. Eu sabia o nome dela porque já o havíamos escolhido com a devida antecedência. Embora houvesse um nome masculino de reserva, de certa forma eu sabia que seria uma menina. Mistérios esses que hoje entendo melhor do que então. Que ele chegara, não havia dúvida. Que ela chegara, não havia dúvida, pois estava ali, olhos curiosos, prontinha para começar a exploração do novo mundo em que viera viver. Minha dúvida era outra, ou seja, de onde vinha aquele ser? A lógica me dizia que se chegara aqui é porque partira de algum lugar, onde estava antes de vir. Onde, porém? Aprendera eu, em tempos agora remotos da infância, que Deus criava uma alma novinha em folha para cada criança que nascia. Mas eu tinha já minhas dificuldades com essas e outras informações. Não havia como questionar a sabedoria, a grandeza e o poder de Deus, que ali estavam patenteados, mesmo porque, obviamente, não poderíamos, a jovem esposa e eu, ter criado aquela pessoinha a partir do nada. Eu aprenderia mais tarde que o ser humano descobre coisas, mas não as cria, nem as inventa. E nós, certamente, não havíamos inventado aquele embrulhinho morno de gente que atentamente me espiava. Quem seria aquele ser? De onde vinha? O que pretenderia da vida? Como seria ela? Que papel me caberia? E a sua mãe, na vida que apenas começava? Ou será que não estava começando, e sim continuando? Eu não sabia, mas queria muito saber. Ter respostas para essas indagações e muitas outras, de que nem me lembro ou sequer tenham sido formuladas. Mesmo porque, como disse, eu mergulhara em um turbilhão de inesperadas e insuspeitadas emoções. Estas, contudo, não me suscitavam temores ou inquietações, e sim uma estranha alegria, ao perceber que também eu tinha condições de participar, com minha modesta contribuição, daquele deslumbrante espetáculo de renovação da vida. As dúvidas ficavam para mais tarde. Um dia eu saberia, devo ter pensado. Por enquanto, havia providências a tomar, neste lado de cada vida onde os seres chegaram há mais tempo e andam, falam, riem e choram. Mas bem que eu gostaria de ter alguém ali, que me dissesse alguma coisa sobre o que estava acontecendo diante de mim. Este é, pois, o livro que eu gostaria de ter tido em minhas mãos. Não só naquele distante 22 de agosto, mas antes, quando Ana Maria era apenas projeto, bem antes que seu marcador pessoal começasse a registrar o tempo vivido na Terra. Algumas das minhas perguntas ainda teriam de esperar um bom punhado de anos. Outras, creio eu, precisarão de mais alguns séculos, pois nosso Pai Maior não parece ter grande pressa em explicar-nos aquilo que nós ainda não temos condições de entender. O apóstolo Paulo, que sabia das coisas, escrevendo aos seus amigos em Corinto,
disse o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a seres espirituais, senão como a carnais, crianças em Cristo. Dei-lhes leite a beber, e não alimento sólido, porque ainda não o podíeis suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Como os coríntios, eu era carnal. E acho que nem o leite me fora dado, porque tudo quanto eu podia ver é que, de alguma forma, havia um pouco de mim naquele tépido bolinho de gente, à espera de que a tomássemos no braço e depois pelas mãos lhe mostrássemos como era nosso mundo. E já sentia nas profundezas da memória do futuro aquele dia em que ela não mais precisasse das nossas mãos e partisse para viver a sua vida. Nós sempre tememos um pouquinho. Não é que falte confiança, é que paira sempre, aí por cima, um vago temor de que o filhote, ainda em plume, não consiga acertar com os invisíveis caminhos do céu que tem de percorrer no voo ainda incerto. Mas isso não chegava a ser uma tristeza, porque, afinal de contas, a vida era dela e não nossa. E como eu aprenderia posteriormente, antes de sermos filhos uns dos outros, somos todos filhos de um só Pai. E Ele tem sido muito competente, pois sempre deu boa conta de nós. Não era tristeza. Nada disso. Apenas uma saudade antecipada, que me espreitava das dobras do desconhecido, tal como os olhinhos escuros de Ana Maria. Parece que eu via também no futuro umas ruguinhas de preocupação. Ou seria apenas a exaltada imaginação de um jovem pai de 23 anos, mal saído de sua própria infância? Seja como for, de alguma forma misteriosa e inarticulada, pois eu não tinha palavras para expressar tudo aquilo, eu confiava em Deus e na menina dos atentos olhinhos, como também confiaria em duas outras pessoas que, sem eu saber, estavam à nossa espera do outro lado do véu, que àquela altura me ocultava importantes mistérios da vida. Deus não julgara oportuno revelar-me coisas para as quais eu ainda não tinha olhos de ver. Meus olhos eram apenas de olhar. Nem Deus, nem meus filhos me decepcionaram, porque muito me ensinaram desde então. Mas às vezes penso que as coisas teriam sido mais fáceis se eu tivesse lido algo parecido com este livrinho, que o leitor tem agora em suas mãos. Só que se assim fosse, eu não teria tido a alegria de escrevê-lo e não estaria hoje tão grato a Deus por ter me permitido fazer. E a Ana Maria, Marta e Gilberto por terem me ensinado muitas das coisas que nele foram colocadas e que, sem eles, teriam passado despercebidas ao desatento olhar do apressado viajor. Então, finalizamos o capítulo e tenho certeza que vamos ler ainda muitas coisas interessantes sobre essa jornada incrível e a responsabilidade de receber e criar filhos. Então, uma boa semana. Boa noite a todos. Pensando em procurar leituras que nos aproximem mais de Jesus, folheei então o livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e nesse livro há muitas passagens, muitas referências a Jesus, porque trata-se justamente de uma encarnação de Emmanuel, há 2000 anos atrás, né? Ela se dá, a narrativa começa nos anos 31. Mas logo nas primeiras páginas há um ponto que sempre me fez pensar muito. E nós vamos falar sobre isso, mas antes, para quem não sabe, Emmanuel foi o orientador, mentor dos trabalhos mediúnicos do Chico.
E em setembro de 38, ele afirma, numa pequena mensagem ali endereçada aos amigos encarnados, ele afirma: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. E não demora muito, chega essa permissão. Em 24 de outubro, já estava Chico Xavier a receber a primeira página. E Emmanuel coloca: agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossa consciência, de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Emmanuel então nos relata uma das suas encarnações, que se deu nos tempos que Jesus aqui esteve, conforme já falamos. Ele exercia a função de senador, né, funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam como descendente de antiga família de senadores e cônsules da República. É uma obra encantadora, sem dúvida encantadora. É uma obra-prima que devemos ler e reler em vários momentos de nossa vida. E no primeiro capítulo, então, que é justamente esse ponto que eu quero ressaltar, nós vamos encontrar ali os dois amigos conversando, que é justamente Públio Lentulus em sua casa, né, e o amigo Flamínio, que estava ali o visitando, e eles estão conversando. E aí é o ponto. Eu vou descrever toda a situação, vamos ver aqui a narrativa, mas é o ponto, porque quantas vezes nós opinamos, fazemos colocações para o outro e esse outro confia, digamos assim, muito em nós. Então, é um alerta para nossa responsabilidade sobre aquilo que falamos para o outro, sobre aquilo que opinamos, ou até mesmo quantas vezes nos colocamos na condição de conselheiros, né? Então, aqui e dentro de casa, quantas vezes? Então temos que pensar muito no que, nas situações que nós vamos criando em torno de nós. Então, logo no primeiro capítulo, vamos lá, no primeiro capítulo, os dois amigos estão conversando e falando justamente sobre a filhinha de Públio, a filhinha Flávia, que se encontrava muito doente, com uma doença, na verdade, incurável. Na época seria chamada de lepra, e ele estava muito sofrido, muito doído. E o Flamínio percebe ali, vinha acompanhando tudo, então ele fala para que confiassem, olha, contudo, confiemos na magnanimidade dos deuses, que era justamente a crença que eles tinham, é o politeísmo, né? Dos deuses, repetiu Públio com mal disfarçado desalento. A propósito desse recurso imponderável, tenho escogitado 1000 teorias no cérebro fervilhante. Há tempos, em visita à tua casa, tive ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego. Nós sabemos que a Grécia, ela ficou sob o domínio, ela como tantas outras regiões, né, sob o domínio do Império Romano. E esse Parmênides,
falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte ao teatro da vida em outros corpos? De modo algum, replicou Flamínio energicamente. Parmênides, não obstante o seu caráter precioso, leva muito longe as suas divagações espirituais. Entretanto, meu amigo, começo a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte neste mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e as misérias do Esquilino? Ele está se referindo a regiões de Roma. A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia nos seus 7 anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das potestades celestiais? Que alegria poderiam encontrar as nossas divindades nos soluços de uma criança e nas lágrimas dolorosas que nos calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Flamínio Severus meneou a cabeça, como quem deseja afastar uma dúvida, então essas colocações mexeram com ele, mas, retomando seu aspecto habitual, obtemperou com firmeza. Fazes mal em alimentar semelhantes conjecturas no teu foro íntimo. Nos meus 45 anos de existência, não conheço crenças mais preciosas do que as nossas no culto venerável dos antepassados. É preciso considerares que a diversidade das posições sociais é um problema oriundo da nossa arregimentação política, a única que estabeleceu uma divisão nítida entre os valores e os esforços de cada um de cada um. Então, ele soluciona essa parte e continua. Quanto à questão dos sofrimentos, convém lembrar que os deuses podem experimentar nossas virtudes morais com as maiores ameaças à enfibratura do nosso ânimo, quer dizer, a firmeza do nosso caráter, né? Sem que necessitemos adotar os absurdos princípios dos egípcios e dos gregos, princípios, aliás, que já os reduziram ao aniquilamento e ao cativeiro. Já ofereceste algum sacrifício no templo depois de tão angustiosas dúvidas? Interessante que ele cita aqui, vamos pegar aqui os gregos, né? Porque justamente esse escravo liberto era grego, e nós sabemos que os gregos, na verdade, eles negaram a Sócrates. Daí essa prova coletiva desse cativeiro todo nessa época do Império Romano. Mas os gregos acabaram assimilando os ensinamentos de Sócrates e em seguida de Platão, né? Então muitos ali traziam esse conhecimento da reencarnação, que era algo muito natural. Tenho sacrificado aos deuses, segundo os nossos hábitos, respondeu Públio compungidamente, e ninguém mais do que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. Um sonho? Como pode a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício? Públio Lentulus recebeu a pergunta mergulhado em profundas cismas. Seus olhos, parados, presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. E ele conta que ele chegou ali dos trabalhos do Senado, né? E ele sentiu uma força extraordinária, selando ali as pálpebras cansadas e doloridas.
E ele diz: realidade ou sonho, não sei dizer, mas vi-me revestido das insígnias de cônsul, ao tempo da República. Então ele relata que ele se sentiu retrocedendo à época de Lúcio Sérgius Catilina, pois o viu ali ao seu lado e se reconhece ali com atitudes de crueldade, e ele fala que num relâmpago ele reviveu toda a tragédia e sentiu as mãos nodoadas de sangue e das lágrimas de inocentes. Todos os quadros hediondos do tempo passaram então à frente dos meus olhos espantados. Então ele teve uma bendita oportunidade dessa revivência de um passado para ajudá-lo em tudo que ele tinha que viver e trabalhar dentro de si mesmo. E ele vê ali que depois daquela série de escândalos que acabaram o afastando do consulado, ele acaba terminando os seus atos nas mãos infames. Aliás, ele acaba ele sentiu o término dos seus atos infames e misérrimos diante de carrascos inflexíveis que o condenaram a um terrível suplício de estrangulamento, experimentando então todos os tormentos e angústias da morte. E ele vai relatando: por quanto tempo estive assim, prisioneiro deste martírio indefinível, não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver lobrigado a figura celeste de Lívia, que no meio desse vórtice de pavores estendia-me as mãos fúlgidas e carinhosas. E aí começam o que estava presidindo a toda essa reunião de ajuda, especialmente ali a Públio. Diz, entre outras coisas: feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação pela renúncia e pela humildade. E fala sobre a encarnação que ele teria, que é justamente essa que ele estava tendo. Não desprezes o chamamento da verdade quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras. Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando a tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. E o Flamínio Severus, então, ouvia-o com interesse e atenção, rebuscando o meio mais fácil de lhe desvanecer impressões tão penosas. Sentia ímpetos de desviar-lhe o curso dos pensamentos, arrancando-lhe o espírito daquele mundo de emoções impróprias da sua formação intelectual, apelando para a sua educação e para o seu orgulho, mas ao mesmo tempo não conseguia sopitar as próprias dúvidas íntimas em face daquele sonho cuja nitidez e aspecto de realidade o deixavam aturdido. Então vejam, aquilo que Públio recordava estava muito firme, muito forte nele, e assim era para ser, para ajudá-lo no acerto dessa encarnação que o testaria de forma muito difícil para ele, que teria dificuldade em vencer esse orgulho dessas tradições que eram tão importantes para ele, para esse amigo. Mas ele fazia isso, Flamínio fazia isso querendo o bem do amigo, não percebendo ali o quão importante eram essas recordações. E Flamínio compreendia que era necessário primeiro restabelecer a própria fortaleza de ânimo, entendendo que a lógica da brandura deveria ser o escudo das suas palavras para esclarecimento do amigo que ele mais considerava irmão, né?
E ele continua dizendo que queria uma resposta ali de Flamínio sobre toda essa situação e ainda leva Flamínio para um outro compartimento ali da casa e mostra aqui, olha, ele vai ali para as galerias e nas galerias haviam retratos de cera e nesses retratos de cera havia o bisavô de Públio Lentulus, cuja fisionomia era muito, muito semelhante ao do Públio hoje, o que deixou Flamínio ali sem ter palavras para explicar o fato, buscando ali a hereditariedade, mas Públio, já prevendo isso, já tinha mandado vir da casa onde havia guardados desse bisavô pergaminhos em que havia ali as notas todas, inclusive a letra muito parecida, notas desse avô, mandando ali que crueldades fossem cumpridas e ali justamente esse avô havia sido morto, estrangulado, nessas circunstâncias que Públio percebeu ali, foi mostrado a ele. Então não havia dúvida para Públio de que ele era uma reencarnação desse avô. E tudo isso foi muito importante, porque ele viu ali os erros desse avô, os erros cometidos, que foi ele mesmo. Ele viu todas as situações que ele teria que trabalhar nele. E o Flamínio, ele diz, meu amigo, concordo contigo em face desses acontecimentos alucinantes. O fato é dos que empolgam o espírito mais frio, mas não podemos arriscar nossas responsabilidades no rumo incerto das primeiras impressões. Se ele nos parece a realidade, existem as realidades imediatas e positivas, aguardando o nosso concurso ativo. Considerando as suas ponderações e acreditando mesmo na veracidade do fenômeno, não acredito devamos mergulhar o raciocínio nesses assuntos misteriosos e transcendentes. Sou avesso a essas perquirições, certamente em virtude das minhas experiências da vida prática. Concordando, de modo geral, com o teu ponto de vista, recomendo-te não estendê-lo além do círculo de nossa intimidade fraternal, mesmo porque, não obstante a propriedade de conceitos com que me dás testemunho da tua lucidez, sinto-te cansado e abatido nesse torvelinho de trabalhos do ambiente doméstico e social. Ele faz uma pausa e agora ele vai falar uma coisa extremamente importante. Poderias descansar um pouco na Palestina, levando a família para essa estação de repouso. Então é claro que ele acertou quando ele disse que Públio deveria guardar esses conhecimentos para ele, né? Não expor ali aos demais, a outros, porque isso criaria uma situação na época bastante delicada, mas ao mesmo tempo deveria fazer com que ele percebesse a importância de guardar esses conhecimentos para suas experiências vindouras e não levar isso mais a título de abatimento, cansaço, que ele não ficasse com essas impressões e se apegasse mais ali às necessidades do momento. Então, esse é o ponto que faz com que reflitamos bastante, porque muitas vezes nós podemos, na melhor das intenções, trazermos situações ali que podem depois refletir e desencadear acontecimentos que não temos como controlar. Por exemplo, quando ele vai estar ali arrumando as coisas para a viagem, ele fala, seja sempre firme e enérgico nestas terras que desconhecemos, que não têm as tradições como nós, e num determinado momento, para quem leu o livro, para quem irá ler o livro, porque vale a pena, veremos ali que há uma determinada situação, logo que ele chega na Palestina, que ele age com firmeza,
e crueldade, na verdade, né? Lembrando-se dessas palavras. Então, que fique para nós, por hora, esse aprendizado, essa reflexão, muito cuidado em tudo que falamos, em tudo que colocamos, porque nós temos que ter muito conhecimento de causa para opinarmos determinadas situações. Às vezes é melhor apenas ouvir, né? E deixarmos que o outro sinta e busque ali a sua própria decisão. E acontecerá muitas vezes durante toda essa vida deles, opiniões desses amigos, tanto dele como da esposa, que influirão fatalmente na vida dele e da sua esposa Lívia. Por hora é isso, agradeçamos a Deus com muita confiança. Tenhamos uma noite